E aí galera, de boa com vocês? Hoje nós vamos trabalhar a última parte da trigonometria, que é o teorema das áreas. Já vimos trigonometria no triângulo retângulo, já vimos trigonometria num triângulo qualquer que envolve a lei dos senos e a lei dos cossenos, e hoje nós vamos fechar com o teorema das áreas. Então, se você tem um triângulo, para calcular a área desse triângulo, então você vai fazer o seguinte. Vamos dizer que a gente conheça o ângulo A. Conhecendo o ângulo A, você tem assim, ó, veja só. Quem são os lados que formam o ângulo? Quem são os lados que formam o ângulo A? Ou ângulo alfa? B e C. Então você vai pegar esses dois ângulos, esses dois lados, B e C, vai multiplicar esses dois lados e vai multiplicar pelo seno desse ângulo e vai dividir por 2. Então, aqui tem uma fórmula só. Vamos dizer então que você tenha o ângulo B. Conheça o ângulo B. O que vai acontecer com a área disso aqui? Quem são os lados que formam o ângulo B? A e C. Então você vai pegar A vezes C vezes o seno do ângulo B divididos por 2. Mas vamos dizer que você conheça o ângulo C. Ele está teto, mas eu não vou usar o teto, não. Então, quem são os lados que formam o ângulo C? B e A. Então, você vai pegar esses dois. A vezes B vezes o seno do ângulo C e vai dividir por 2. Então, você pode conhecer qualquer um dos ângulos. Pega os lados que formam o ângulo, multiplica um vezes o outro vezes o seno desse ângulo e divide por 2. Vamos verificar aqui nesse exercício. Então aqui, ó, eu tenho o ângulo e os lados que formam o ângulo e quer calcular a área desse triângulo aqui. Então vai ficar assim, ó. Vai ficar melhor. Então 6 vezes 8 vezes o seno de 60, e vai dividir por 2. Vamos simplificar aqui, ó. 2 por 2 dá 1, 6 por 2 dá 3. Então, isso vai ficar assim, ó. A área desse triângulo vai ser igual 3 vezes 8. Calma aí, desculpa, que errei. 3 vezes 8 vezes o seno de 60, que é a raiz de 3 sobre 2. Então, simplifica de novo. Aqui fica 1. Aqui vai ficar 4. 3 vezes 4 é 12. 3 vezes 4 é 12. Então, eu tenho 12 raiz de 3 centímetros quadrados. Essa é a área desse triângulo. Fácil, fácil. Só que tem que dar uma estudadinha para fixar bem isso aqui. A letra B, bem parecido com o exercício anterior. Nós temos o ângulo e os lados que formam o ângulo. Então, o que você vai fazer? A área disso daqui vai ser igual. Vamos pegar os lados que formam o ângulo. Eu tenho 8 vezes 12 vezes o seno para não ficar o mesmo ângulo lá, deixa eu fazer uma coisa aqui, ó. Deixa eu colocar o seno de 30 graus. Deixa eu colocar 30 graus. Seno de 30. Não vai ficar a mesma coisa de lá. Divididos por 2.
Vamos simplificar aqui, ó. Por 8 por 4 por 2 dá 4. 2 por 2 dá 1. Então, isso vai ficar assim, ó. 4 vezes 12, seno de 30 é 1/2. Simplifica de novo. Aqui dá 2. Aqui fica 1. E 12 vezes 2, 24. Então, eu tenho 24 centímetros quadrados de área. Mais um. De novo, aqui eu tenho o ângulo. A área vai ser igual. Pego os lados 6 vezes 10 vezes seno de 30 graus. Seno de 30. Divididos por 2. Faz uma simplificação aqui, ó. Aqui vai ficar 3. Aqui fica 1. Então vai ficar assim, ó. A área vai ser 3 vezes 10 vezes 1/2. Faz uma nova simplificação por que dá para fazer. Aqui fica 1 e aqui fica 5. Então a área desse triângulo vai ficar 5 vezes 3, 15 centímetros quadrados. 15 centímetros quadrados. Na letra D, eu esqueci de colocar aqui para vocês, mas você precisa pegar uma tabela. Uma tabela que tem lá no livro, para ter o seno de 50. Eu tinha que ter colocado isso aqui, fiquei de colocar depois e esqueci. Então, deixa eu colocar aqui, ó. Seno de 50. Seno de 50 vai ser igual a 0,76. 0,76. A gente vai usar esse seno de 70. Então, aqui, ó, a área vai ser 8 vezes 10 vezes o seno de 50. Como no ângulo notável tem que olhar na tabela. Se não me engano, a página 257 tem isso. Divididos por 2. Então, simplifica, fica 1. Simplifica, fica 4. A área vai ser 4 vezes 10 vezes 0,76. Vamos fazer essa multiplicação. 4 vezes 10 é 40. 40 vezes 0,76. Isso vai ficar 30,4 centímetros quadrados. Então, nós temos essa área para esse triângulo. Exercício número 2. Qual a área de um triângulo cujas medidas de dois lados são 5 e 8 e o ângulo formado entre eles mede 30 graus? Eu não tenho triângulo, então eu vou montar o triângulo. Vou montar o triângulo. Ele está dizendo que o ângulo vale 30. Onde você quiser colocar esse ângulo, você coloca esse ângulo de 30 graus. Então, vamos dizer que seja aqui o 30 graus. E ele está dizendo... Não gostei dele. Aqui. Ele está dizendo que os lados valem 5, onde você quiser, e 8. Então, a área vai ser 5 vezes 8 vezes o seno de 30. A área sempre é seno.
Isso divididos por 2. Dando para simplificar, simplifica. Se não der para simplificar, vai ficar sobre 2. Aqui vai ficar 4. Então, a área vai ser 5 vezes 4 vezes 1/2. Uma nova simplificação cabe aqui. Então, fica 1. Aqui fica 2. E vai ficar assim, ó. Então, a área desse triângulo vai ficar 10. Deu unidade, deu centímetros quadrados. Isso. Próximo exercício, já vamos complicar um pouquinho mais. Diz aqui o seguinte: calcule a área do triângulo ABC da figura abaixo. Eu preciso do valor de x, porque o ângulo está aqui, ó. Eu preciso dos dois lados que formam o ângulo. Então, eu tenho um ângulo e dois lados conhecidos. Para achar x, eu vou usar a lei um ângulo e dois lados, lei dos cossenos. Então, pela lei dos cossenos, eu acho x. Vai ficar assim, ó. 5 raiz de 7, horrível. 5 raiz de 7 ao quadrado, igual a x ao quadrado, mais 10 ao quadrado, menos 2 vezes x vezes 10, vezes o cosseno de 60 graus. 5 ao quadrado é 25, então 25 vezes 7, igual a x ao quadrado, 10 ao quadrado é 100, menos 2 vezes 10x, e o cosseno de 60 é 1/2. Você já sabe que isso aqui dá para cancelar com isso daqui, ó. Vai ficar uma equação do segundo grau, então vamos organizar a equação do segundo grau. X ao quadrado menos 10x, 25 vezes 7, se eu não me engano, dá 175. Então vem para cá menos 175, com mais 100 fica menos 75, igual a zero. Delta disso aqui vai ser menos 10 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes menos 75. Então, delta disso aqui vai ser 10 ao quadrado dá 100, menos vezes menos dá mais, 4 vezes 75 vai ficar 150, 300. Então, delta disso daqui vai ser 400. X igual 10. Raiz quadrada de 400 é 20, divididos por 2. Primeiro valor de x, 30 divididos por 2 dá 15. Então, achei o valor de x que eu estou precisando para calcular a área. E o segundo valor de x vai ficar menos 5. Como é negativo, ele não convém. Então, risca, joga fora e x vale 15. Agora eu posso calcular a área. A área desse meu triângulo, ou a área desse triângulo, vai ser, pega os lados que formam o ângulo, 10 vezes 15 vezes o seno de 60 divididos por 2. Então, a área vai ficar, simplificando, por 2 fica 1, por 2 fica 5. Então, vai ficar 5 vezes 15
vezes seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Não dá para simplificar nada, então a área vai ser 15 vezes 5, 75. Então, 75 raiz de 3 sobre 2 centímetros quadrados, e deixa desta forma aqui, ó. Não precisa se preocupar em trocar a raiz, em fazer nada. Fica desta forma aqui, ó. Acabou. Até agora eu consegui simplificar mais vezes, então aqui não, fica assim. Mesma coisa esse aqui, ó. Então o triângulo da figura abaixo possui ângulo de o A é 120, B é 30 e o lado BC vale 60 centímetros. Sabendo que seno de 120 é igual a seno de 60, determine a medida do lado AC. Então vamos colocar X aqui, ó, do lado AC. Então eu tenho dois ângulos e um lado. Dois ângulos, um lado, lei dos senos. Então, para fazer a letra A, eu vou usar a lei dos senos. Como é que fica a lei dos senos? X está para o seno de 30 graus, assim como 60 está para o seno de 120. Não esqueça que o seno de 120 é o mesmo seno de 60. Então, vamos trocar aqui, ó. X está para 1/2 e 60 vai estar para a raiz de 3 sobre 2. Como esses dois aqui são 2, então você pode jogar fora. Multiplica cruzado, ou nem precisa, tá? Nem precisa multiplicar cruzado. Eu vou só passar limpo aqui, ó. X vai ser 60 sobre a raiz de 3. Não pode deixar a raiz embaixo, então racionaliza. Vezes raiz de 3 sobre a raiz de 3. Vou trazer para cá. X vai ser 60 raiz de 3 sobre 3. Então, x vai ser 20 raiz de 3 centímetros. Não precisa trocar a raiz aqui para a letra A. Ele quer o perímetro, mas aqui em cima para ter espaço. Ele quer o perímetro. Então, eu tenho... Não. Sim. Então, aqui, ó, um detalhe. Aqui é 120, aqui é 30. E quanto vale esse outro ângulo aqui, ó? Esse outro ângulo, facilmente você descobre que aqui é 30. Por quê? Porque a soma dos três ângulos tem que dar 180. Aqui dá 150. Para 180 falta 30. Se aqui é 30 e aqui é x, isso porque aqui também é x. Então, eu tenho 20 raiz de 3 aqui. E tenho 20 raiz de 3 aqui, ó. Então, dá para fazer o perímetro agora. 20 raiz de 3 mais 20 raiz de 3 mais 60. Então, o perímetro vai ser 40 raiz de 3 mais 60. Vamos substituir a raiz de 3 vezes 1,73 mais 60. O perímetro vai ser, pegar a calculadora aqui para ser mais rápido, 1,73 vezes 40, 69,20 mais 60, 129. Então o perímetro vai ser 129
3,20 centímetros. Isso foi a letra B. E a área? Letra C. Letra C. Vamos fazer a área. E agora? Tanto faz pegar aqui, ó, ou aqui. Como você não tem o seno de 120, ou tem aqui, não tem aqui, desculpa. Tem aqui o seno de 120. Então dá para fazer aqui, ó. Então vamos fazer aqui. Eu vou pegar 20 raiz de 3 vezes 20 raiz de 3 vezes o seno de 120. Tudo isso divididos por 2. Vamos simplificar o que a gente pode simplificar. Eu vou colocar 10 aqui. 10 e aqui fica 1. Então a área vai ficar assim, ó. 10 raiz de 3 vezes 20 raiz de 3 vezes raiz de 3 divididos por 2. Então vamos simplificar aqui, ó. Fica 5. Vamos simplificar aqui, fica 1. E aqui vai ficar a área igual. Vamos prestar atenção aqui, ó. Ó, raiz de 3 vezes raiz de 3 dá 3. 3 vezes 5, 15. 15 vezes 20. 15 vezes 2 dá 30, dá 300. Então isso aqui vai ficar 300. Errei de cor. Isso aqui vai ficar 300 raiz de 3 centímetros quadrados. Os exercícios estão começando a ficar mais complicados, né? Vamos ao próximo exercício, então. Eu não tenho tempo, senão eu ia pegar aqui, ó, com um ângulo de 30 graus. Você até pode dar uma pausa nesse vídeo aqui e faz a área com um ângulo de 30 graus para ver se não acha a mesma coisa que eu achei aqui, ó. Número 5. Número 5 temos aqui, sabendo que no triângulo ABC da figura abaixo o ângulo A mede 60. Aqui o lado oposto mede 7, então o lado oposto mede 7 e o outro lado mede 5. Determine a medida do lado AB, que está aqui x. Então, um ângulo e dois lados, lei dos cossenos. Então vai ficar assim, ó. 7 ao quadrado. Eu vou fazer o contrário, eu vou fazer aqui em cima para ter mais espaço. 7 ao quadrado igual x ao quadrado mais 5 ao quadrado, bem igual ao outro que eu já fiz ali atrás, vezes x vezes 5 vezes o cosseno de 60 graus. 49 igual x ao quadrado mais 25 menos 2 vezes 5x vezes 1 meio. Uso o seno de 60 porque para facilitar as nossas continhas. Joga fora isso daqui. Então vai ficar x ao quadrado. Já vou organizar a equação de segundo grau. Menos 5x. Aqui, ó. Menos 5x. O 49 vem para cá, vem menos 49. Com mais 25 fica menos 24 igual a 0. Delta disso aqui vai ser menos 5 ao quadrado, menos 4 vezes 1
vezes menos 24. Delta vai ser 25 mais 96. Delta disso aqui vai ser 121. X vai ser 5 mais ou menos 11 sobre 2. Primeiro valor do x, 16 por 2 dá 8. Segundo valor do x vai ser menos 3. Só que menos 3 não convém, então vamos jogar fora o menos 3 e vamos pegar aqui, ó. X vale 8. Então, para a letra A, x vale 8. Temos 8 aqui, ó. Então, na letra B, ele pede o perímetro. O perímetro vai ser, não tem ordem, 5 mais 7 mais 8. O perímetro vale 20 metros. E a área, como só tem um ângulo descrito, então a área eu vou pegar aquele ângulo que está lá. Então vai ficar assim, ó. A área vai ser igual 8 vezes 5 vezes o seno do ângulo formado por esses dois lados, seno de 60 divididos por 2. Fazendo uma pequena simplificação, aqui fica 4 e aqui fica 1. Então a área vai ser 4 vezes 5, seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Eu vou fazer aqui para o lado. Vou simplificar de novo. Aqui fica 2. Aqui fica 1. Então vai ficar 10 raiz de 3 metros quadrados. A área deste triângulo. Então aqui já estou envolvendo outras coisas além de simplesmente a área. Número 6. Considere o triângulo ABC da figura abaixo, determine o valor de x. Eu esqueci de colocar o x, mas deve ser aqui o x. Deve ser aqui o x. Mesma coisa. Então a letra A, lei dos cossenos, vai ficar. Quem está na frente do ângulo é o 7. Então 7 ao quadrado igual x ao quadrado mais 3 ao quadrado menos 2 vezes x vezes 3 vezes o cosseno de 60 graus. 49 igual x ao quadrado mais 9, 2 vezes 3x vezes 1/2. Mais uma simplificada. Vou organizar a equação do segundo grau que vai aparecer aqui. X ao quadrado menos 3x menos 40 igual a 0. Delta vai ser 3 ao quadrado menos 3 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 40. Delta vai ser 9 mais 160. Delta vai ser 169. Então, x vai ser igual 3 mais ou menos 13 divididos por 2. Primeiro valor do x, 16 por 2 fica 8. Segundo valor de x, menos 10 por 2 fica menos 5. Então, menos 5 não serve. E o valor de x
o valor de x aqui é 8. Bem igual ao anterior, né? Então, letra B, o perímetro vai ser 3 mais 7 mais 8. O perímetro vai ficar 18 centímetros. 18 centímetros. Letra C, área. Então, vamos pegar 3 vezes 8 vezes o seno de 60. Área sempre é seno. Vamos simplificar aqui. O que dá para simplificar? O 8, né? Só. Por 2 fica 4, por 2 fica 1. Então, vai ficar 3 vezes 4 vezes raiz de 3 sobre 2. Então, simplificando de novo, aqui fica 1, aqui fica 2. 3 vezes 2 dá 6. Então, 6 raiz de 3 centímetros quadrados. Então, terminamos a área desse triângulo. Se fosse prova presencial, isso aqui seria o exercício ideal para fazer na prova. Então, vamos ao último exercício de hoje. E nesse exercício nós temos B vale 3 raiz de 2. Então, vamos colocar aqui 3 raiz de 2. C vale raiz de 10. O ângulo C vale 45 graus. Ó, um ângulo e dois lados, lei dos senos, desculpa, lei dos cossenos, para achar o valor de A. Então, vou fazer aqui em cima, porque vai ficar com mais espaço. Então, vai ficar assim, ó. Raiz de 10, o lado oposto ao ângulo ao quadrado, igual a ao quadrado, mais 3 raiz de 2 ao quadrado, menos 2 vezes A vezes 3 raiz de 2, vezes o cosseno de 45. Raiz de 10 ao quadrado é 10, igual a ao quadrado, repete. 3 raiz de 2 ao quadrado vai ficar 3 ao quadrado, 9 vezes 2, 18. Menos 2 vezes 3 raiz de 2A, vezes cosseno de 45, raiz de 2 sobre 2. Tira esse com esse. E vamos fazer aqui, ó, A ao quadrado. Agora dá uma olhadinha aqui, ó. 3 raiz de 2 vezes raiz de 2. Então, multiplica raiz de 2 vezes raiz de 2, dá 2. Vezes 3 dá 6. Então, tenho menos 6A. Menos 6A mais 8 igual a 0. Porque mais 8, o 10 vem para cá, menos 10. Com mais 18, fica 8. Então, vamos fazer delta disso aqui, ó. Mais um exercício com delta. Menos 6 ao quadrado, menos 4 vezes 1 vezes 8. Delta vai ser 36 menos 32. Delta vai ser 4. A vai ser 6 mais ou menos 2 sobre 2. Primeiro valor do A é 8. Segundo valor do A é 2. E os dois valores servem. 8, não, desculpa que eu errei aqui, ó. Mas os dois valores servem e não dividir por 2. Isso dá 4. Esse primeiro valor de A dá 4.
os dois valores servem. Para fazer a área, eu teria que fazer duas áreas, porque tem dois valores. Mas, por causa do tempo, eu vou fazer o seguinte. Eu vou pegar só o 4. Então, a letra B vai ficar assim, ó. Área, porque tem dois triângulos com essas características que foram apresentadas aqui. Fica como tarefa, você faz a área com o 2. Então aqui, ó, eu tenho o ângulo, então eu tenho que pegar os lados que formam o ângulo. A, que é 4, vezes 3 raiz de 2, que é o outro lado, vezes o seno de 45, divididos por 2. Aqui dá para simplificar, então vai ficar 1 e aqui vai ficar 2. Então esse ângulo vai ser 2 vezes 3 raiz de 2 e o seno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então esse 2 com esse 2 eu posso cortar e a área vai ficar aqui para você enxergar. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá 2, vezes 3 dá 6. Então eu tenho 6 como a área desse triângulo. Deveria fazer com o número 2, mas eu não vou fazer agora. Vou deixar para você fazer. Ok? Já tem uma tarefinha aqui, fazer com o 2, porque tem dois triângulos com essas características, já que eu não defini nada sobre o valor de A. Ok? Então são essas as informações da trigonometria. Terminamos a trigonometria aqui com isso. E em próximas aulas nós vamos começar outros conteúdos. Ok? Fique com Deus, um grande abraço, se cuida, até a nossa próxima aula. Tchauzinho.